Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Paola Dantas e este é o Comissária Express. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje o vídeo é daquelas mensagens que vocês me mandam toda santa semana, que eu não respondi ainda. Não respondi porque eu estava esperando terminar todos os requisitos para mandar aqui para vocês, porque eu queria fazer na ordem. Mas vocês me pedem tanto que eu resolvi então falar desse tão bendito treinamento. Pois bem, chegou o dia de falar dele. Gente, o treinamento é difícil. Sim, quando a gente chega lá, a gente chega naquela empolgação, a gente acha que é tudo lindo, maravilhoso, mas a gente tem que estudar muito. São 8 semanas de treinamento intensivo. O meu período era o período da tarde, então praticamente não me sobrava nada para fazer a não ser estudar pela manhã e à tarde fazer o treinamento, que durava aí das 2h30 da tarde até as 10 e pouquinho. Era mais ou menos esse horário do treinamento. E o que acontece? A gente chega e a gente tem a tão famosa apresentação, onde vem instrutores, representantes de determinados setores para falar como funciona a empresa, para dar boas-vindas, para explicar mais ou menos como é que funciona a política da empresa. Aí depois vem a semana que você tem que assinar vários outros documentos, abrir conta no banco, toda aquela parte burocrática. E aí sim vem o treinamento em si, que a gente começa com os conhecimentos gerais. Então tem muita informação de acontecimentos gerais da aviação, mas também tem informações que eu não vou poder falar aqui porque são informações confidenciais, mas relacionadas a determinados aviões e determinados procedimentos da empresa. O treinamento em si ele é muito extenso, ele é exaustivo. Não chegue lá pensando que o professor vai passar a mão na sua cabeça e que ele vai ser super bonzinho, cheio de amores e falar: oi fulana, não sei o que. Não, é assim, é uma pressão psicológica gigante. Eu me lembro que no treinamento, acreditem, eu sou magrinha, eu perdi 10 quilos no treinamento, porque era assim, me consumiu por inteiro. Foi um dos melhores momentos da minha vida, apesar de eu ter emagrecido muito, eu ter me estressado muito no treinamento, porque pra mim foi muito difícil, porque eu não tinha o curso de comissária, então eu não sabia nada da aviação, então eu tinha que aprender aquele novo conteúdo em inglês. Então, gente, já vai se preparando com a linguagem da aviação, termos técnicos, porque você vai chegar lá, você vai precisar disso. Mas, tirando toda essa parte aí do contra, né, uma das minhas melhores memórias é o treinamento. A minha instrutora, mesmo ela sendo brava, mesmo ela sendo exigente, ela era muito querida, ela tinha muita paciência para explicar. E assim foi a primeira fase do treinamento, que é sobre a aviação em si. Abre porta, fecha porta, entender o sistema mecânico e todas essas outras coisas. Aí vem a segunda parte, o segundo momento que a gente fala, que é o primeiros socorros. Nessa parte do primeiros socorros eu já estava um pouco mais familiarizada, porque eu fiz um curso de primeiros socorros no Brasil por conta da minha profissão, então eu sabia assim mais ou menos algumas coisas. É claro que foi muito mais específico, né? Foi muito mais completo na aviação, e me ajudou muito esse um pouco de conhecimento que eu tinha, mas também era assim pauleira, era prova todo dia. Do começo ao final do curso a gente tinha avaliação diária, então a professora chegava com um conteúdo, né? A professora, eu falo professor, mas é instrutor. O instrutor chegava com um conteúdo, a gente aprendia ele no dia seguinte, tinha uma chamada oral antes dela continuar com outro conteúdo, e aí na semana sempre tinha prova, e você era avaliado todo santo dia, desde o momento em que você repete nas chamadas orais, nas partes práticas, tudo é avaliativo. E em primeiros socorros não podia ser diferente. Então a gente fez toda a parte teórica, fez a parte prática, que é a que todo mundo mostra foto, que fala que é divertido, que é lindo, que é maravilhoso, mas é a parte
Aliás, o treinamento inteiro é uma parte que você tem que prestar muita atenção, mas é uma parte um pouco mais tensa, porque você tá ali, qualquer minuto é precioso para você salvar a vida de alguém. Então a gente teve ressuscitação cardiopulmonar, a gente aprendeu a mexer no desfibrilador, a gente aprendeu a medir pressão, a gente aprendeu várias outras coisas, vários códigos de emergência, que ajuda muito na nossa vida diária de comissário de bordo. E aí eu não lembro esse momento da matéria, se foi antes dos primeiros socorros ou depois, mas é uma matéria é uma matéria em que nós estudamos objetos que são permitidos a bordo, mas que sim podem ser perigosos, podem causar explosões, como celular, essas outras coisas. Eu não lembro se foi entre, mas foi uma aula bem rapidinha, bem curtinha. E depois vem para aquela parte divertida, né, que é a parte de serviço, onde a gente aprende a como falar com o passageiro, a resolver uma situação de emergência relacionada ao serviço, que é o que a maioria dos passageiros e da gente quando viaja observa num comissário, né? Aquela parte de servir comida, a parte de como manter o carrinho em ordem, todas essas coisas. Mas foi um treinamento bom, assim, eu cresci como ser humano como ninguém. Eu aprendi a manejar meus horários para entender e estudar melhor. Então, assim, foi muito enriquecedor, deu muito trabalho, foi bem estressante, porque às vezes vinha instrutores de outros setores fazer chamada oral assim do nada. A gente tinha a prova prática, aí depois de todo esse treinamento extenso, a gente tem aquele famoso treinamento de sobrevivência na água, que é o ditching, que também foi aquela água fria, gente, mas aquela água fria que foi difícil, assim, sabe? Mas foi divertido, foi gostoso. Não sei se eu repetiria o treinamento de novo pela pressão psicológica. Eu sofri muito no treinamento, assim, agora eu tô dando meu parecer pessoal, assim, eu sofri muito no treinamento, porque na turma eu não era a primeira da turma, assim. Eu lembro que tinha umas meninas que respondiam tudo, assim, muito fácil. E eu sempre fui uma pessoa de entender, então eu entendi o assunto e eu queria explicar com as minhas palavras. Porém, eu precisava dizer exatamente o que estava escrito no livro, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Essa era a minha dificuldade no treinamento. Eu me lembro que a professora me chamava assim de canto e falava: Paola, eu sei que você sabe, eu entendo o que você entendeu, porque na aula prática você consegue me mostrar a qualidade do que eu tô pedindo muito melhor do que quem decorou, assim, que fale de olho fechado, mas você precisa decorar, você precisa decorar. Então, imagina, gente, fazia 10 anos que eu não estudava, então aquilo foi muito difícil, assim. Eu lembro que eu gastei, sei lá, 4 cadernos universitários escrevendo a matéria. Eu passava limpo quase toda semana aquele caderno para poder decorar. O meu quarto era cheio de post-it, porque tinha post-it no espelho, tinha post-it no espelho do banheiro, tinha post-it na mesinha do lado da cama. Eu lembro que eu fiz vários áudios de tudo que a professora passava, e quando eu ia tomar banho eu ficava ouvindo aquilo assim infinitamente para conseguir passar. Eu passei, sempre tive boas notas, o mínimo lá era que você tinha que acertar 90% da prova, então eu sempre estava entre 95, 100, 90, 95, 100, tava sempre ali. Passei nas aulas práticas todas, eu passei com 100%. Então, assim, quando você estiver no treinamento, você tem que se entregar, tem que jogar a cabeça lá, porque não dá pra você ficar pensando ou deixa eu estudar pra depois. Tem gente que tem muita facilidade, realmente. Teve gente que não sofreu tanto que eu sofri no treinamento, mas pra mim eu precisei dessa atenção maior. E quer dizer que eu sinto que por eu ter prestado muita atenção, eu consigo lembrar de tudo até hoje. Muitas das minhas colegas que acertava tudo de cabeça, que eram perfeitas e etc., eu cheguei a voar com alguma delas e eu percebia que elas não sabiam fazer um negócio na prática ou lembrar de executar o passo a passo certo, porque elas decoraram.
Então assim, elas só decoraram, elas não memorizaram, não sabiam o que tinha que fazer exatamente. Então a minha dica é: não se preocupa só em decorar. Eu diria que você tem que decorar e entender aquilo, porque aquilo ali é o seu trabalho diário, é aquilo que você tem que fazer todo dia. Eu sei que eu já tô falando demais, como sempre, né? Mas eu espero que eu tenha, enfim, sanado as dúvidas de vocês, matado a curiosidade de vocês sobre o treinamento da empresa que eu trabalho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha do bem para me ajudar e para eu saber que vocês gostaram desse vídeo. Também quero pedir para vocês compartilharem com os amigos, com as amigas e com quem mais você acha que deve compartilhar essa informação. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau!